Eu já tinha aprendido a não levantar a voz dentro daquela casa. Não adiantava. Sempre terminava do mesmo jeito. Ele vencia gritando, e minha mãe fingia não ouvir. Naquela manhã de sábado, a voz dele já ecoava no corredor antes do sol entrar pela janela. Você acha que é quem? Andando de farda dentro de casa? Isso aqui não é quartel. Eu fechei os olhos. Respirei fundo e continuei digitando o relatório no notebook. Uma rotina que eu já fazia quase sem pensar. Eu estava de licença médica de curta duração, 3 dias, recomendação do médico militar por exaustão. Mas mesmo assim, o celular institucional permanecia comigo, ligado 24 horas. Era protocolo. E eu cumpria protocolos. O aparelho vibrava sobre a mesa quando a notificação apareceu. Linha segura. Gabinete de comando. O tipo de ligação que ninguém ignora. Peguei o celular, apertei o botão verde e levei ao ouvido. Capitã Duarte falando. Do outro lado, a voz era firme, grave, e carregava aquele tom que automaticamente te faz endireitar a postura, mesmo estando fora de serviço. Capitã, o presidente está entrando na linha em instantes. Atenção total. Confirma ambiente seguro? Meu corpo inteiro entrou em modo de alerta. Levantei devagar da cadeira, fechei a porta do quarto e respondi em tom contido. Ambiente seguro confirmado. Apenas eu no cômodo. Mas eu não estava sozinha. Ele estava na sala, a poucos metros, reclamando de alguma conta de luz e de como militar come do nosso dinheiro. A ligação ficou em silêncio por 1 segundo. Aquele tipo de silêncio que antecede algo grande. Então ouvi. Presidência na linha. Capitã Duarte? Sim, senhor. A respiração ficou curta. Eu ajeitei o celular na mão, tentando afastar o som da televisão alta da sala. Capitã, precisamos de confirmação imediata sobre o relatório do setor Alfa. Você tem acesso ao código interno 7C14? Eu estava prestes a responder quando a porta se abriu com força. Meu padrasto entrou, sem camisa, de chinelos, com o olhar pesado e o cigarro apagado no canto da boca. Tá falando com quem? Já disse que aqui dentro não tem patente, mocinha. Tentei fazer sinal com a mão, pedindo silêncio, mas ele interpretou como desafio. Você me responde olhando no olho, entendeu? A voz dele subiu. A ligação permaneceu aberta. Do outro lado, alguém dizia: Capitã, está tudo bem? Precisa de suporte. Mas antes que eu pudesse reagir, ele arrancou o celular da minha mão. O som seco do plástico batendo contra o anel dele ecoou pelo quarto. Aprende a respeitar os outros, garota. Tá achando que é a dona do mundo agora? Ele levou o telefone ao ouvido. E foi aí que o mundo pareceu parar por 1 segundo. O silêncio durou o tempo exato de uma respiração. Então veio a voz. Aqui é o presidente da República. O senhor acaba de interromper uma chamada de um general em serviço direto. O rosto dele perdeu a cor em questão de segundos. Os lábios tremiam, tentando formular uma desculpa. Ah, é que eu achei que era brincadeira. Eu não disse nada. Não chorei. Não gritei. Não pedi o celular de volta. Apenas estendi a mão lentamente e ele colocou o aparelho ali, com dedos trêmulos, como se segurasse uma arma prestes a disparar. Do outro lado, a voz continuava calma, profissional, mas havia um peso nas palavras. Capitã Duarte, confirme se há interferência civil no ambiente. Respirei fundo. Confirmo, senhor. Interferência controlada. Registre e reporte, capitã. Encerramos aqui. A linha caiu. O som do encerramento soou como um tiro dentro do quarto. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele tentava recuperar o ar, mas o corpo parecia não obedecer. Você falou com o presidente? Isso era de verdade? Olhei para ele sem piscar. Era, senhor. A formalidade foi proposital. Cada sílaba um lembrete do abismo que existia entre nós. Ele engoliu seco. No corredor, ouvi o som dos passos da minha mãe se aproximando. O que foi agora? O que você fez, Augusto? Ele não respondeu. Apenas sentou na beira da cama, suando, pálido, encarando o chão. Eu guardei o celular no bolso e saí do quarto sem dizer uma palavra. A sala ainda tinha cheiro de café velho e desordem. A televisão continuava ligada em um volume irritante, e eu só conseguia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Minha mãe me seguiu até a cozinha. O que foi isso, menina? Ele disse que você gritou com ele. Gritei? Eu mal respirei. Olhei para ela e percebi que ela não queria saber a verdade. Só queria manter a paz, aquela paz frágil e podre que sustentava aquele casamento há anos. Foi nada demais, mãe. Só um mal-entendido. Ela cruzou os braços. Você devia respeitar mais ele.
Ele só quer o seu bem. Eu senti o estômago virar. Fiquei quieta, como sempre. Mas algo dentro de mim se moveu. Pequeno, quase imperceptível, como uma engrenagem velha voltando a funcionar. Fui pro meu quarto e fechei a porta. Peguei o celular, abri o aplicativo de comunicação interna e registrei o ocorrido como manda o manual. Interferência civil em ligação segura. Identidade e contexto anexados. Enviei. O som do envio foi suave, quase libertador. Lá fora, ouvi ele dizendo para minha mãe que não era nada, tentando rir do que aconteceu. Mas eu sabia, ele sabia também, e aquela ligação, aquela simples ligação, tinha acabado de quebrar algo que nunca mais se consertaria. Deitei na cama, farda pendurada na cadeira, e fiquei olhando o teto. A casa estava estranhamente silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, não havia ameaça de grito, nem passos pesados no corredor. Apenas silêncio. E dentro desse silêncio, um pensamento começou a tomar forma. Talvez esse tenha sido o último dia em que alguém levantou a voz para mim impunemente. Eu ainda não sabia, mas aquele sábado seria o início de algo muito maior. Não era apenas uma ligação interrompida. Era o começo do fim de uma vida inteira de submissão disfarçada de respeito. E o mundo, a partir dali, começaria a girar de outro jeito. Devagar, preciso, militar. Naquela noite, o silêncio da casa parecia um animal ferido. Eu conseguia ouvir o som do relógio de parede da sala batendo cada segundo com uma precisão irritante, como se me lembrasse de que o tempo ali dentro sempre andava contra mim. A cozinha ainda cheirava a café queimado, e minha mãe não falava comigo desde que o incidente aconteceu. Ela trancou-se no quarto com ele, e as vozes abafadas dos dois vinham e iam, cheias de murmúrios, culpas inventadas e desculpas que eu já conhecia de cor. Era sempre a mesma coreografia. Ele dizia que exagerou, ela dizia que eu o provocava, e tudo terminava com uma promessa de paz que durava o tempo de um novo conflito. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ele não gritava, não depois da ligação. Desde o momento em que ouviu a voz do outro lado, chamando-o de senhor e dizendo que interrompera o presidente, algo nele se partiu de um jeito que eu nunca tinha visto. Passou o resto do dia tentando parecer calmo, mas a mão tremia sempre que tocava em qualquer coisa. Eu observava de longe, sem prazer, sem vingança, apenas com a estranha sensação de que a verdade estava finalmente começando a se mover, mesmo que lentamente. Fui dormir tarde. Demorei a pegar no sono, e quando o fiz, sonhei que o telefone tocava sem parar, e ao atender, eu ouvia apenas o som do mar. Acordei antes do amanhecer, sentei na beira da cama e fiquei ali, com a cabeça entre as mãos. Não chorei, não pensei em nada específico. Era como se minha mente tivesse se desligado para não sentir. Abri o celular e vi uma mensagem do setor de comunicações. Relatório recebido. Aguardando complementação presencial. Mantenha confidencialidade total. Senti o peso daquelas palavras mais do que de costume. Aquele protocolo significava que a interrupção tinha sido registrada oficialmente. E uma interrupção em linha presidencial não era assunto pequeno. Respirei fundo, vesti uma camiseta velha e fui até a cozinha. Ele estava lá, sentado, olhando fixamente para a mesa. A mãe passava café, tentando agir como se nada tivesse acontecido, mas a tensão entre eles era densa, quase palpável. Quando me viu, ele levantou a cabeça e tentou sorrir. "Bom dia, capitã", disse com uma ironia que falhou no meio do caminho. Eu apenas o encarei e abri a geladeira. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer discussão. "Não vai pedir desculpa?" Minha mãe perguntou sem olhar para mim. "Por ter humilhado seu padrasto desse jeito?" Fechei a geladeira com calma, respirei e respondi. "Eu não humilhei ninguém, mãe. Ele me tomou o telefone durante uma ligação oficial. Isso é crime." Ela bufou, girando o café com força. "Crime? Você fala como se fosse uma santa. Ele só quis conversar." Eu percebi que nada que eu dissesse mudaria aquela narrativa. Eles sempre encontravam um modo de inverter papéis, de transformar culpa em vítima, de me fazer parecer ingrata por não aceitar o desrespeito como prova de amor. Peguei minha caneca, servi café e fui para o quintal. O sol ainda nascia, o ar estava frio e o chão molhado da chuva da madrugada. Sentei no degrau da escada e fiquei olhando a rua vazia, os fios do poste tremendo com o vento. Pensei em quantas vezes eu tinha tentado voltar para aquela casa como filha e quantas vezes tinha saído de lá como estranha. O ambiente sempre me encolhia, sempre me lembrava de que eu era demais, falava demais, questionava demais,
Existia demais. E naquele instante, enquanto observava a fumaça do café subindo devagar, percebi o quanto eu tinha diminuído de propósito para caber ali. Entrei de novo, peguei meu celular e li a mensagem de novo, devagar, como se as palavras pudessem me dar uma direção. Complementação presencial. Eu sabia o que isso significava. Precisava ir até a base e preencher o registro completo do incidente. Parte de mim queria adiar, fingir que nada tinha acontecido, proteger minha mãe de mais uma desordem. Mas a outra parte, a que aprendeu a sobreviver em silêncio dentro de um sistema que testa limites, sabia que ignorar seria pior. Voltei para o quarto e comecei a arrumar a bolsa. Quando passei pela sala, ele estava de pé, encostado na porta, como quem queria impedir minha passagem, mas sem coragem de fazê-lo. Eu não sabia que era sério, ele disse com voz baixa, o olhar perdido. Se eu soubesse, não teria encostado no telefone. Eu o ouvi, mas não respondi. Ele tentou continuar. Você precisa dizer para eles que foi um engano, que a culpa foi sua também, que eu estava nervoso. A palavra culpa soou como ferro raspando o vidro. Parei, virei lentamente, e o encarei. Engano é o que o senhor faz há anos, Augusto. Todo dia. Eu não vou acobertar mais nada. Ele recuou um passo, e eu percebi o medo real no olhar dele. Não o medo do presidente, nem do exército, mas de mim. Do fato de eu finalmente não abaixar a cabeça. Peguei as chaves, o celular e saí sem me despedir. O caminho até a base foi longo. O trânsito da manhã parecia mais lento do que o normal, e eu ia repetindo o que precisava dizer, palavra por palavra, como um depoimento que já nascia pronto dentro de mim. Quando cheguei, o sargento da portaria me cumprimentou com aquele aceno curto de sempre. Capitã Duarte, já estão esperando a senhora na seção de segurança de comunicações. Caminhei pelo corredor, as botas fazendo o som oco sobre o piso encerado. O ambiente cheirava a metal e café, como todos os lugares onde o poder se acumula. Fui recebida por um tenente que me conhecia de outros projetos. Ele olhou para mim, depois para o papel em mãos, e soltou um: complicado, hein, capitã? Sentei-me diante dele, mantive a postura e contei tudo, cada detalhe, cada segundo, desde a vibração do telefone até o momento em que o presidente disse a frase que gelou o sangue do meu padrasto. Não omiti nada, mas também não dramatizei, apenas relatei. Ele fazia anotações rápidas, sem levantar os olhos. Quando terminei, ele respirou fundo. Vamos precisar encaminhar isso para a chefia de segurança institucional. É protocolo. Assenti. Entendo, senhor. Ele hesitou um instante antes de continuar. Capitã, há quanto tempo a senhora convive com esse homem? A pergunta me atravessou. Desde que eu tinha 12, respondi. Ele apenas balançou a cabeça e disse que seria contatado o gabinete do comando geral. Eu agradeci, levantei e saí. Do lado de fora, o sol já estava forte. Caminhei até o pátio, parei um momento e olhei para o mastro da bandeira. Lembrei das vezes em que jurei lealdade, disciplina e honra, e percebi que, de alguma forma, eu vinha aplicando esses juramentos a pessoas que nunca mereceram. Dei um meio sorriso amargo. Entrei no carro e fiquei ali parada por alguns minutos antes de ligar o motor. Pela primeira vez em muitos anos, não me senti fraca por estar sozinha. Senti-me limpa. O tipo de limpeza que vem depois que a poeira de anos começa a assentar. No caminho de volta, recebi uma ligação da minha mãe. Ignorei as 2 primeiras. Na terceira, atendi. O que você fez? Ela disse sem respirar. Eles estiveram aqui. Disseram que queriam falar com o Augusto, que era coisa do governo. Você enlouqueceu? A voz dela era um misto de medo e raiva, e eu a deixei desabafar. Quando terminou, respondi apenas: Mãe, eu só fiz o que é certo. E dessa vez, eu não vou mentir por ninguém. Ela ficou em silêncio por um segundo, e depois desligou. Cheguei em casa e o encontrei sentado, olhando fixamente para o celular dele como se esperasse uma sentença. Quando me viu, levantou, mas não disse nada. Fui direto para o quarto, tranquei a porta e sentei na cama. A ficha ainda não tinha caído completamente, mas eu sabia que não havia mais volta. Eu tinha cruzado uma linha invisível entre a obediência e a dignidade. E mesmo que nada acontecesse de imediato, algo dentro de mim já estava diferente. O medo dele já não cabia mais em mim. A culpa também não. Peguei o caderno de anotações e comecei a escrever o relatório pessoal, o que chamamos de Registro Interno de Incidente Doméstico. Nenhum superior tinha me pedido isso.
mas eu sabia que seria útil. O hábito militar de registrar tudo sempre foi o que me salvou de ser apagada nas entrelinhas. Escrevi durante horas. Cada palavra era uma forma de costurar minha própria história antes que alguém a contasse por mim. Quando terminei, fechei o caderno e senti uma calma quase estranha, uma serenidade desconfortável que só aparece quando a gente percebe que fez o inevitável. Do outro lado da parede, ouvi ele dizer algo sobre ir à delegacia. Resolver por conta própria. Sorri sem humor. Ele ainda achava que podia controlar o enredo. Eu sabia que a história estava fora das mãos dele agora. Fui até a janela e olhei o quintal outra vez. O céu já escurecia, e os postes acendiam um por um. Lá fora, a vida parecia normal, mas dentro daquela casa, uma fissura tinha se aberto. E não importava o quanto tentassem tapar, ela só ia aumentar. A humilhação dele tinha sido pública o suficiente para deixá-lo pequeno. A minha, privada por tanto tempo, começava finalmente a se dissolver. E no fundo, eu sabia que esse era apenas o primeiro movimento de uma longa retaliação que eu não precisaria planejar. O destino já tinha começado o trabalho por mim. Nos dias seguintes, a casa pareceu entrar em um tipo estranho de quarentena. Ninguém falava alto, ninguém ria, ninguém ousava trazer o assunto à mesa, mas o ar estava saturado de uma tensão que não se dissipava nem com o passar das horas. O relógio continuava o mesmo, o cheiro de cigarro na varanda também, mas havia algo diferente nas vozes, como se cada palavra carregasse medo do que viria. Eu acordava cedo, tomava banho rápido e passava boa parte do tempo no quarto, respondendo relatórios ou fingindo estar ocupada com leituras oficiais. Não era fingimento completo. Havia de fato atualizações de segurança para eu acompanhar, mas a verdade é que eu só queria distância do olhar dele. Um olhar que oscilava entre culpa e raiva, entre o arrependimento do homem comum e o ódio ferido de quem se sentia humilhado diante de uma mulher que não abaixou a cabeça. Minha mãe tentava reconstruir a rotina à força. Perguntava o que eu queria para o jantar, reclamava do preço das frutas, fingia que o telefone não tocava em horários estranhos. Mas eu via, no canto do olho, o medo dela cada vez que o número desconhecido aparecia no identificador. Ela atendia rápido, dizia engano e desligava. Só que nem sempre era engano. Eu sabia, ela também. Naquela terça-feira, às 9 da manhã, o portão bateu com força. 3 homens de terno escuro, um deles usando distintivo visível na lapela, pediram para falar com o Sr. Augusto Nogueira. A mãe desceu as escadas em pânico, sem entender, e ele surgiu do quarto com a expressão pálida e o cabelo ainda molhado. A cena pareceu saída de um pesadelo doméstico. A chaleira apitando, o cachorro do vizinho latindo, e 3 homens parados na sala com pranchetas e pastas pretas. Um deles se apresentou com voz neutra. Departamento de Segurança Institucional. Precisamos que o senhor nos acompanhe para prestar esclarecimentos. O silêncio que se seguiu foi mais devastador que qualquer grito. A mãe olhou para mim, confusa, e eu apenas permaneci onde estava, encostada na parede, observando o inevitável acontecer com a calma de quem já viu muita coisa ruir. Ele tentou disfarçar o tremor nas mãos. Perguntou se podia ligar para um advogado, e o homem respondeu que sim, mas que seria necessário ir com eles de qualquer modo. Ninguém o algemou, ninguém o empurrou, apenas o conduziram até o carro preto estacionado em frente. Ele passou por mim no caminho, e por um segundo pareceu querer dizer algo, mas se conteve. A porta do carro se fechou, e o som foi definitivo, seco, quase simbólico. Minha mãe chorou o resto do dia, andando pela casa como se procurasse rastros de uma vida que já não existia. Repetia frases soltas. Ele não fez por mal. Você não precisava ir tão longe. Isso é coisa de homem, você não entende. Eu a deixei falar. Não por paciência, mas por cansaço. Era inútil tentar explicar a dimensão do que aconteceu a alguém que passou a vida normalizando humilhação. A cada lágrima dela, eu percebia o quanto nossas noções de certo e errado estavam distantes. Ela vivia num mundo onde amor e obediência eram a mesma coisa. Eu tinha aprendido, à força, que às vezes amor era silêncio e distância. No fim da tarde, ela pegou o telefone e ligou para todos os parentes, pedindo ajuda, versões, conselhos. Eu ouvi meu nome ser repetido do outro lado, sempre em tom de acusação. A filha ingrata que destruiu o padrasto. Nenhum deles perguntou o que eu sentia, ou por que precisei registrar o incidente. Para eles, o erro sempre seria o mesmo, ter exposto o homem. No dia seguinte recebi um comunicado interno.
O caso estava em processo de avaliação e eu seria contatada pelo gabinete do comando para uma reunião formal. Não havia nenhuma acusação contra mim, apenas a necessidade de esclarecer protocolos e evitar falhas futuras. Era o tipo de formalidade que muitos temiam, mas que para mim soava como oportunidade. Pela primeira vez, eu podia contar minha versão inteira sem ser interrompida por gritos ou sarcasmos. Peguei o ônibus para a base às 6 da manhã, e durante o trajeto observei a cidade acordando devagar. Pessoas carregando mochilas, vendedores abrindo bancas, estudantes com fones de ouvido. Tudo parecia normal, mas dentro de mim, algo se movia com a precisão de um relógio militar, uma sensação de que o ciclo doméstico da minha vida estava prestes a acabar. Na reunião, fui recebida por 2 oficiais e uma advogada da assessoria jurídica. Todos tinham expressões sérias, mas nenhum me tratou com hostilidade. Pediram que relatasse novamente o ocorrido, desta vez com ênfase nos minutos anteriores à interferência. Eu descrevi o ambiente, o tom da ligação, a frase do presidente, a reação do agressor. Falei de maneira técnica, sem emoção, mas cada palavra pesava como chumbo. Quando terminei, a advogada anotou algo e disse: "A senhora entende que houve violação de comunicação segura. Isso é grave, mas não recai sobre a senhora. Contudo, a relação de convivência com o envolvido será monitorada, para sua própria proteção." Eu assenti. Sabia o que isso significava. Eles iriam acompanhar discretamente qualquer movimentação relacionada à minha casa. Era um alívio e um fardo ao mesmo tempo. Ninguém quer viver sob vigilância, mas eu já vivia há anos sob ameaça. Aquilo, ao menos, era uma forma de proteção institucional. Voltei para casa no início da noite. Encontrei minha mãe sentada no sofá, com a televisão ligada em um noticiário qualquer. A imagem mostrava um helicóptero presidencial sobrevoando alguma região do interior, mas o som estava baixo. Ela me olhou sem expressão. "Ele ainda não voltou", disse. "Disseram que é só um depoimento, mas..." A frase morreu no ar. Eu deixei a bolsa no chão e sentei na poltrona ao lado. Nenhuma de nós sabia o que dizer. Havia uma distância nova entre nós, algo que não dava para medir. Antes, nossas discussões terminavam em ofensas, mas agora tudo era silêncio e desconfiança. No fundo, acho que ela começava a perceber que não era apenas sobre ele, era sobre tudo. Sobre as vezes em que me calou, as vezes em que escolheu o lado mais cômodo, as vezes em que me fez acreditar que paciência era virtude, e não medo. Ficamos assim por longos minutos, até que o telefone fixo tocou. Ela atendeu com as mãos trêmulas, ouviu em silêncio, e depois me olhou com os olhos arregalados. "Ele foi liberado", murmurou, "mas disseram que o processo continua, que vão mandar alguém para colher meu depoimento também." Eu apenas assenti. Era o esperado. Ele voltou no fim da tarde do dia seguinte, carregando um envelope pardo e o semblante de quem envelheceu 10 anos em 2 dias. Não falou comigo, não olhou nos meus olhos. Passou direto pelo corredor e trancou-se no quarto. À noite, ouvi o som de vidro sendo quebrado, seguido de um grito abafado da minha mãe. Corri até lá e o encontrei sentado na beira da cama, segurando uma garrafa de bebida e dizendo coisas desconexas. Acabou tudo. Minha reputação, meu trabalho. Tudo por causa de um telefonema de merda. Minha mãe chorava, pedindo que ele se acalmasse. Mas ele continuava falando, cuspindo acusações para o ar. Eu não entrei. Fiquei parada na porta, apenas observando. Quando ele percebeu minha presença, parou de repente. O silêncio foi mais violento do que as palavras. "Você devia ter nascido homem", ele disse com a voz rouca. "Assim eu teria o direito de te enfrentar." Fechei a porta e voltei para o meu quarto, sentindo o coração bater com força, mas sem medo. Ele já não me assustava. Era um animal encurralado, tentando convencer o próprio ego de que ainda controlava o território. Eu sabia que não. Nenhum homem fica impune depois de tentar humilhar um sistema inteiro. Nos dias seguintes, ele começou a se isolar. Não atendia ligações, não saía de casa, evitava os vizinhos. Quando o telefone tocava, deixava tocar. Minha mãe, cada vez mais desesperada, oscilava entre protegê-lo e me culpar. "Você destruiu nossa vida", disse uma noite, enquanto eu preparava um café. "Eles estão nos vigiando, sabia? Acham que vivemos numa casa perigosa." Eu a encarei com calma. "Talvez sejamos mesmo, mãe. Só que o perigo nunca veio de mim." Ela não respondeu. Apenas virou as costas e saiu. Fiquei ali,
olhando o vapor subir da chaleira, e me perguntei em que momento exato o amor de uma filha se transforma em obstáculo para uma mãe. No fim daquela semana, recebi uma notificação para comparecer ao setor de apoio psicológico militar. Era padrão em casos de exposição doméstica envolvendo segurança institucional. Aceitei. A terapeuta era uma major de fala suave, acostumada a lidar com oficiais que nunca admitem fraqueza. Ela me ouviu sem interromper e, no final, disse algo que ficou ecoando na cabeça. Você não precisa lutar todas as guerras, capitã. Algumas você vence apenas saindo do campo de batalha. Saí dali com essa frase grudada na mente. Voltei para casa e percebi que talvez estivesse na hora de fazer exatamente isso. A guerra dentro daquela casa já estava perdida. Ou melhor, vencida de outro jeito. Pela minha decisão de não participar mais dela. Na noite de domingo, enquanto arrumava minha mala pequena, ouvi minha mãe no corredor, falando ao telefone com uma tia. Ela vai embora. Diz que precisa de paz. Imagina, paz longe da própria mãe. Eu fechei o zíper sem pressa. Pela janela, o céu estava limpo, e o ar da noite parecia mais leve do que em meses. No fundo, sabia que a história ainda estava longe de terminar. As engrenagens do sistema continuariam girando, e o nome dele ainda seria analisado, registrado, julgado. Mas eu não precisava estar ali para assistir. A humilhação dele, pública e irreversível, já era punição suficiente. A minha parte era recomeçar, do jeito que uma militar faz, em silêncio, com disciplina e sem olhar para trás. Antes de sair, olhei uma última vez para o corredor e percebi as rachaduras no reboco da parede, pequenas, quase invisíveis, mas que atravessavam tudo. Um lembrete físico do que o tempo faz com o que tenta parecer sólido. Tranquei a porta do quarto, guardei a chave no bolso e saí. A casa ficou para trás, mergulhada em um tipo de silêncio que não era mais medo, era apenas consequência. E eu sabia que esse silêncio, dessa vez, estava do meu lado. O barulho dos motores no pátio da base era a única coisa que me trazia alguma sensação de normalidade. O som seco das botas sobre o asfalto, o eco dos comandos de rotina, o cheiro de graxa misturado ao de café velho, tudo aquilo me lembrava que ali ainda existia uma ordem possível, mesmo quando o resto da minha vida parecia um campo minado. Cheguei ao portão principal pouco depois das 6, o sol ainda fraco, e o sargento da guarda apenas fez um gesto com a cabeça sem perguntar nada. Todos já sabiam do incidente, ou pelo menos a versão institucional dele. A base tinha seus próprios canais de fofoca, e eu podia sentir os olhares me acompanhando enquanto atravessava o corredor em direção à seção de comunicações. Mas ninguém disse nada. O silêncio no meio militar pode ser uma forma de respeito, ou de julgamento. Naquele momento, não consegui distinguir qual dos dois me cercava. O capitão de plantão me chamou para uma conversa formal logo que cheguei. Entrei na sala dele, fechei a porta e permaneci em pé, em posição de sentido. Ele era um homem meticuloso, desses que medem cada palavra e cada olhar. Disse que a alta administração estava acompanhando o caso, que o episódio havia sido enquadrado como interferência civil em comunicação protegida e que as providências seguiam trâmites confidenciais. Pediu que eu revisse meus relatórios de conduta, verificasse se havia qualquer tipo de contato civil indevido registrado nas últimas semanas. Assenti, mantive a postura e respondi o que era esperado. Mas dentro de mim, algo latejava em descompasso. Eu sabia que, a partir dali, cada passo seria observado, cada frase, cada ligação, cada pessoa com quem eu falasse. A base era meu refúgio e minha prisão ao mesmo tempo. Quando saí da sala, o ar do corredor pareceu mais pesado. As paredes brancas e lisas devolviam o som dos passos como se me seguissem. Fui direto para o alojamento e sentei na cama de campanha. Ali, tudo era simples. Um armário de ferro, um cobertor dobrado com precisão, uma cadeira que rangia. Senti falta do caos controlado do campo, do barulho de instrução, dos gritos de comando. A rotina me protegia dos pensamentos. Agora, o silêncio era uma arma apontada para dentro. Peguei o caderno de anotações que sempre levava comigo e comecei a escrever, sem planos, sem estrutura, apenas para não deixar as ideias apodrecerem. Escrevi sobre o olhar do meu padrasto, sobre o medo da minha mãe, sobre a frieza dos agentes na sala de casa. Escrevi sobre o momento em que ouvi a voz do presidente e percebi que o destino às vezes tem ironias que nem o melhor roteirista ousaria criar. E quanto mais eu escrevia, mais percebia o quanto aquela história deixava de ser sobre eles.
Era sobre mim, sobre o que eu tinha permitido que se repetisse. Sobre o quanto eu me acostumei a ser tratada como se disciplina e submissão fossem sinônimos. As horas passaram, e eu não percebi. Só fui interrompida quando a soldado responsável pelo apoio psicológico bateu à porta. Ela trazia um documento para eu assinar. Confirmação de presença no acompanhamento pós-incidente. Era protocolo, claro, mas havia algo diferente na forma como ela me olhou. Talvez compaixão, talvez curiosidade. Agradeci, assinei e perguntei se poderia fazer o atendimento ainda naquele dia. Ela disse que sim, que havia uma vaga para o período da tarde. Concordei, e ela se foi. Passei o resto da manhã em silêncio. No almoço comi rápido, evitando conversas. Um grupo de colegas cochichava perto da cantina, e embora ninguém dissesse meu nome, era evidente que falavam de mim. Sempre há um jeito de perceber quando você é o assunto. Não me importei. Não mais. Às 15 horas em ponto, sentei diante da psicóloga militar. Uma major de olhar firme e voz tranquila. Ela não me fez perguntas diretas. Disse apenas: conte o que quiser, no ritmo que quiser. Eu fiquei alguns minutos em silêncio antes de começar. Falei do incidente, claro, mas acabei falando mais da minha mãe do que imaginava. Das vezes em que ela defendia o agressor, das frases que se repetiam: ele é assim mesmo, você provoca, precisa respeitar. A major me ouviu com atenção quase clínica, anotando poucas coisas, mas sem desviar o olhar. Quando terminei, ela disse algo simples: você cumpriu o dever, capitã, e cumpriu 2 ao mesmo tempo, o da farda e o da própria consciência, só que o segundo custa mais caro. Aquilo ficou ecoando dentro de mim por horas. Custa caro. Ela tinha razão. O preço do dever pessoal é sempre pago em solidão. Voltei ao alojamento com a sensação de que havia uma camada nova de silêncio sobre mim. Um silêncio que não vinha do medo, mas da compreensão de que certas guerras não são travadas com armas. Passei a noite revisando meus relatórios e ajustando detalhes do cronograma do setor. Trabalho mecânico, repetitivo, quase terapêutico. No dia seguinte, fui convocada a comparecer ao comando para uma reunião com o general responsável pela supervisão de comunicações estratégicas. O convite formal veio acompanhado de uma instrução: trajar farda completa. Isso sempre significava uma reunião de alto nível. Dormi mal naquela noite. O corpo cansado, a mente acelerada. No amanhecer, vesti o uniforme com o mesmo cuidado cerimonial de sempre. Alisei as dobras, prendi o cabelo, calcei as botas engraxadas e olhei para o espelho. Por um segundo, vi a menina que um dia acreditou que hierarquia era sinônimo de segurança. Ela ainda estava ali, só que agora com olhos que já não pediam aprovação de ninguém. No gabinete do general, o ambiente era austero. Bandeiras em suportes de metal, um quadro do presidente e uma mesa que parecia mais larga do que o necessário. Ele me recebeu em pé, apertou minha mão e pediu que eu sentasse. O tom foi formal, mas respeitoso. Capitã Duarte, já estou ciente do ocorrido. O protocolo foi corretamente seguido, e sua conduta está sob análise, mas até o momento irrepreensível. Quero que saiba que tem a confiança do comando. Eu agradeci, mantendo a voz neutra. Ele continuou: entretanto, há um fator humano que precisamos considerar. O envolvido é parente próximo. Entendemos que isso pode gerar pressão psicológica. Se a senhora desejar afastamento temporário da residência, podemos providenciar alojamento em unidade segura. A oferta veio com a mesma neutralidade com que se fala sobre armamentos ou relatórios. Mas para mim, foi um divisor. A chance de me afastar daquele ambiente tóxico, sem precisar justificar nada. Respirei fundo. Aceito, senhor. Ele assentiu, assinou um documento e entregou à assistente. Será encaminhada hoje mesmo. Deixei a sala com um misto de alívio e culpa. Era estranho sentir-se grata por sair de casa, como se o lar fosse um território inimigo. Peguei o carro institucional e segui para o endereço indicado. Um alojamento discreto, afastado, usado por oficiais em transição. Quando entrei, o cheiro de madeira encerada e desinfetante me deu uma sensação estranha de neutralidade. Nem acolhimento, nem frieza. Apenas o vazio necessário para reorganizar os pensamentos. O quarto tinha uma cama simples,
Uma mesa, uma janela alta e uma cortina bege. Guardei minhas coisas, tirei o uniforme e fiquei ali, em silêncio, sentindo o corpo finalmente relaxar. Lá fora, o vento batia nas folhas e o som parecia vir de muito longe. Pela primeira vez em semanas, ninguém me chamava, ninguém me culpava, ninguém esperava uma resposta. Nos dias seguintes, a rotina começou a se restabelecer dentro de um novo ritmo. Eu acordava cedo, corria pelo pátio do alojamento, tomava café na cantina e passava o resto do dia entre relatórios e reuniões técnicas. A base era um organismo que nunca parava, e isso me ajudava a manter o controle. Às vezes, quando o cansaço pesava, eu pensava na minha mãe, na expressão dela quando viu os homens de terno entrarem na sala. Imaginava o que ela estaria dizendo agora, se ainda tentava defender o indefensável, se ainda acreditava que o amor dela podia corrigir o erro dele. Outras vezes, apenas deixava o pensamento ir embora, como se não me pertencesse mais. Eu sabia que, em algum momento, teria de enfrentá-los de novo, nem que fosse por obrigação formal, mas não estava pronta. Uma tarde, o general me chamou novamente. Disse que o gabinete presidencial havia elogiado minha conduta sob pressão. Poucos manteriam a calma em uma situação dessas, comentou. E menos ainda teriam o discernimento de seguir o protocolo sem hesitação. Aquelas palavras soaram como validação, mas também como sentença, porque junto com o elogio vinha a lembrança de que, para chegar ali, eu precisei deixar minha própria família em ruínas. Saí da sala sentindo o peso da farda nos ombros de um jeito diferente. Não era só dever, era destino. Naquela noite, deitei cedo, mas o sono demorou. Fiquei pensando no que a psicóloga dissera sobre sair do campo de batalha, e entendi que talvez o silêncio que me cercava agora fosse isso, uma trégua. Não a vitória, não a paz definitiva, mas uma pausa necessária para reorganizar as forças. O tipo de silêncio que não assusta, mas cura. A casa que deixei para trás continuava de pé, mas eu sabia que por dentro já tinha desmoronado, e enquanto o relógio marcava meia-noite, percebi que aquele alojamento frio e impessoal era, paradoxalmente, o primeiro lugar em que eu podia respirar sem pedir licença. O silêncio pesava, sim, mas era um peso bom, o peso de quem sobreviveu ao próprio passado. Os dias no alojamento começaram a adquirir um ritmo quase mecânico. Eu acordava antes do alvorecer, fazia uma corrida curta pelo pátio, tomava café em silêncio e seguia para as atividades administrativas. As manhãs cheiravam a papel, metal e café morno. O ruído constante dos rádios e o vai e vem dos oficiais me davam a sensação de que, de alguma forma, o mundo ainda funcionava. Eu me agarrava a isso, à previsibilidade do som das botas, ao ritual de dobrar o lençol em ângulo exato, a neutralidade fria do espelho que não me julgava. Era como viver dentro de uma bolha temporal, onde o passado ficava suspenso, sem poder tocar o presente. Mas o passado sempre encontra brechas, e o meu encontrou a sua numa manhã de quinta-feira, quando o telefone fixo do alojamento tocou com um som que eu não ouvia havia anos. Aquele timbre seco e oficial que não admite descuido. Atendi na segunda chamada. Capitã Duarte, disse a voz masculina do outro lado, com formalidade burocrática. A senhora tem uma visita registrada. 2 civis, identificação verificada, aguardando na recepção. Por um instante, achei que era engano. Eu não esperava ninguém. Nenhum nome apareceu na tela do registro. Perguntei quem eram, mas o soldado hesitou. Eles pediram para não se identificar, senhora, mas disseram que a senhora os reconheceria. A frase me fez gelar. Pensei em desligar, dizer que não autorizava a entrada, mas parte de mim queria ver. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a velha necessidade de encarar o que dói até o fim. Autorizo, respondi, e desliguei. Desci as escadas devagar, o coração pesado como se soubesse o que estava por vir. O corredor parecia mais longo do que de costume, e cada passo ecoava como um lembrete do quanto eu tentava evitar aquele tipo de reencontro. Quando cheguei à recepção, o tempo pareceu se comprimir. Ela estava lá, minha mãe, sentada em uma das cadeiras de espera, com as mãos trêmulas no colo e o olhar perdido em algum ponto entre o chão e a parede. Ao lado dela, de pé, um advogado de terno claro, com uma pasta de couro e um sorriso ensaiado. O contraste entre os dois era quase grotesco. Ela pequena,
Encolhida, ele rígido, impessoal, como se estivesse ali por contrato e não por compaixão. O recepcionista fez um gesto respeitoso, e eu apenas assenti, mantendo a expressão neutra. "Podemos conversar?" ela perguntou, levantando-se com dificuldade. "Depende sobre o quê?" respondi, sem alterar o tom. O advogado se adiantou. "A senhora Duarte, sua mãe, pediu para vir pessoalmente. É sobre o senhor Augusto Nogueira." Ouvir o nome dele naquele ambiente foi como ouvir uma palavra proibida. Fiz sinal para que me seguissem até a sala de reuniões de uso comum. Um espaço pequeno, com paredes brancas e uma mesa de metal no centro. Fechei a porta e fiquei em pé. Não queria dar o conforto de parecer receptiva. Minha mãe sentou-se primeiro, ajeitando o casaco como quem busca proteção em gestos banais. "Ele está sendo processado", começou o advogado abrindo a pasta. "Por interferência em comunicação protegida, desacato e violação de protocolo federal. O caso saiu do controle. Ele recebeu uma intimação e há a possibilidade de prisão preventiva. Estamos tentando recorrer. Mas o depoimento da senhora... bem, pode ser determinante." Ele deslizou um papel na mesa, cheio de linhas e termos jurídicos. "Precisamos que a senhora confirme que foi um mal-entendido, que ele não sabia da natureza da ligação. Isso pode amenizar a pena." Minha mãe olhou para mim, implorando com os olhos, e disse em voz baixa: "Filha, ele está acabado. Perdeu o emprego, não sai mais de casa, está doente. Você não precisa destruir o resto da vida dele." A frase me atravessou como uma lâmina. Respirei fundo e me sentei lentamente. "Eu não destruí nada, mãe. Ele fez isso sozinho." O advogado tentou intervir. "Compreendemos a dor da senhora, mas há nuances legais que..." Levantei a mão, cortando o discurso dele. "Doutor, eu também entendo de nuance. E a diferença entre erro e abuso não é uma questão jurídica, é moral. Ele sabia o que fazia, só não sabia com quem estava mexendo." Ele fechou a pasta com um suspiro teatral. "Então não há chance de reconsiderar?" Eu neguei com a cabeça. "Nenhuma." O silêncio que se seguiu foi espesso, quase físico. Minha mãe começou a chorar em silêncio, o som mínimo, como uma criança que tenta não ser ouvida. "Eu só queria que tudo voltasse a ser como antes", sussurrou. "Antes de quê?" perguntei. "Antes da verdade?" completei quando ela hesitou. Ela me olhou com raiva, o tipo de raiva que nasce da impotência. "Você não entende, Mariana. Eu vivo com ele há 20 anos. Ele me ajuda, me sustenta, me faz companhia. Você não sabe o que é envelhecer sozinha." Tive vontade de rir, mas o riso veio travado. "Eu sei o que é viver sozinha, mãe. Eu aprendi com você." Ela abaixou a cabeça, e por um segundo, o que vi diante de mim não era mais a mulher que me negou proteção, mas alguém cansado, exaurido, que se agarrava ao pouco que restava, mesmo que esse pouco fosse podre. O advogado recolheu os papéis e disse que nos deixaria conversar a sós. Quando a porta se fechou, ela segurou minha mão. "Você vai deixar que ele seja preso?" A pergunta saiu quase num sussurro. "Se a justiça decidir isso, sim. Mas ele te criou." "Não, mãe. Ele me controlou. Criar é outra coisa." O silêncio entre nós era antigo, sedimentado em anos de frases engolidas. Ela enxugou as lágrimas e disse: "Eu não quero que você vire uma dessas pessoas frias, que só pensam em dever. Eu sei que você acha que isso é força, mas é solidão." Me levantei devagar. "E o que você chama de amor, mãe, é medo. E medo também é uma forma de solidão." Ela tentou responder, mas a voz falhou. Fiquei de pé por alguns segundos, observando aquele rosto que, apesar de tudo, ainda era familiar. "Você tem 2 minutos para sair, antes que o plantão troque e registre em sua presença", disse, e fui até a porta. Ela se levantou, hesitou, e antes de sair murmurou: "Um dia você vai entender que ninguém vence ficando sozinha." Eu fechei os olhos por um instante. Talvez. Mas pelo menos sozinha, ninguém me empurra para o chão. Ela saiu. O som dos saltos baixos no corredor diminuiu até sumir. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou a ocupar o espaço, denso e limpo. Eu me sentei de novo, tentando processar o que acabara de acontecer. O passado tinha batido à minha porta com uma máscara de apelo, e eu percebi que, de algum modo, já não sentia culpa. O que eu sentia era um tipo estranho de justiça interna, fria, silenciosa, mas justa.
Peguei o papel que o advogado deixara sobre a mesa e o dobrei com cuidado. No canto, o nome de Augusto Nogueira escrito em letras azuis tremidas. O mesmo homem que um dia me arrancou um telefone para me ensinar respeito, agora precisava da minha compaixão para escapar da própria arrogância. Voltei ao alojamento com a mente em torvelinho. Deitei na cama sem trocar de roupa e fiquei olhando o teto por longos minutos. Lá fora, os sons da base seguiam inalterados. Passos, vozes, ordens. Mas dentro de mim, o barulho era outro. O encontro com minha mãe tinha aberto uma fresta incômoda. Não por dúvida, mas por lembrança. Lembrei de um domingo distante, eu com 13 anos, de uniforme escolar, ensaiando o hino nacional na sala, e ele rindo, dizendo que menina de farda é boneca de soldado. Lembrei do olhar da minha mãe naquela tarde, o mesmo olhar que vi agora pedindo silêncio. Por muito tempo eu confundi amor com sobrevivência. Agora, finalmente, entendia a diferença. Nos dias seguintes, não recebi mais visitas, mas começaram a chegar e-mails, mensagens anônimas, comentários em redes que eu quase não usava. Alguns me chamavam de traidora, outros de heroína. Eu ignorava todos. As palavras das pessoas são leves demais para quem carrega o peso da própria história. A única notificação que realmente importava era a institucional. O processo seguia, e eu seria chamada para prestar novo depoimento, desta vez, perante a comissão jurídica do Exército. A notícia não me abalou. Eu já sabia que o caso ultrapassaria a esfera familiar. Era inevitável. Na noite anterior ao depoimento, o telefone do alojamento tocou outra vez. A voz era familiar, mais distante. Capitã Duarte, aqui é o General Correia. O presidente pediu para agradecer pessoalmente pela conduta exemplar. Disse que se houver nova abertura na equipe de assessoria direta, o nome da senhora será considerado. Fiquei muda por alguns segundos. A ironia do destino era quase poética. A ligação que começou com um gesto de humilhação, agora me colocava um passo mais perto de um cargo que eu jamais imaginei ocupar. Agradeci, comedida, e desliguei. Naquela madrugada, enquanto olhava o reflexo da lua no vidro da janela, percebi que talvez a verdadeira punição para quem tentou me apagar não seria a prisão, nem a vergonha pública, mas o fato de eu seguir em frente, firme, intocada, sem precisar pedir desculpas por existir. O passado bateu à minha porta tentando me dobrar com lembranças. Eu abri, olhei nos olhos e fechei de novo, porque não há reconciliação possível com quem nunca entendeu o peso de um simples respeito. Adormeci pouco depois, ouvindo o eco distante das sirenes e o som do vento batendo contra a estrutura metálica do alojamento. Naquele som, havia algo parecido com liberdade. Os dias seguintes foram silenciosos. Não o silêncio tenso da base nem o silêncio frio das ordens, mas um silêncio mais interno, pesado, o tipo que se instala quando a mente começa a vasculhar o próprio passado sem pedir permissão. Eu cumpria minha rotina quase no automático. Acordava, corria, me apresentava, cumpria as tarefas e voltava para o alojamento no fim do expediente. O corpo fazia o que devia, mas a cabeça não parava. As lembranças começaram a se infiltrar pelas frestas do presente, às vezes sem aviso. Uma frase, um cheiro, um som de porta batendo. E lá estava eu, de volta a uma sala antiga, uma casa menor, uma menina sentada na beirada da cama com um uniforme escolar amassado e um olhar que já aprendia a esconder o medo. Era curioso como o cérebro militariza até a memória. Tudo em fileiras, tudo classificado, mas bastava um movimento errado e o passado inteiro se punha em marcha. Lembrei da primeira vez em que o vi gritar com minha mãe. Eu devia ter uns 12 anos, e o motivo era banal, uma conta de mercado, um troco errado. Ele ficou vermelho, os olhos saltando, as veias do pescoço aparecendo, e minha mãe tentando apaziguar, pedindo calma. Eu estava parada na porta, com uma mochila pesada nas costas e o caderno aberto na mão. Ele me viu e disse que criança não tinha que se meter. Lançou aquele olhar que atravessa, que manda calar. Eu calei. No dia seguinte acordei com ele na cozinha, assobiando como se nada tivesse acontecido. Foi ali que aprendi a regra não escrita daquela casa. O que se grita à noite se esquece de manhã. E o esquecimento era imposto como lei. Cada vez que eu tentava lembrar, ele sorria e dizia que eu dramatizava. Cada vez que eu mostrava medo, minha mãe dizia que tudo já passou. Só que nada passava.
só se acumulava em silêncio. Quando entrei para a escola militar, aos 17, ele foi o primeiro a zombar. Disse que aquilo era coisa de homem, que eu devia arrumar um emprego de mulher direita, que farda era desculpa para mandar nos outros. Lembro da expressão dele quando voltei da formatura do curso preparatório. Ele me olhou de cima a baixo, com a farda nova, os sapatos brilhando, e disse: "Pode vestir o que quiser, mas ainda mora no meu teto." Eu nunca esqueci essa frase. Ela virou uma cicatriz invisível, uma daquelas marcas que doem mesmo quando a pele parece curada. Foi o começo de uma guerra silenciosa entre nós. Eu tentando provar que podia ocupar um espaço, ele tentando diminuir cada conquista. Minha mãe fazia o papel de mediadora, sempre com aquela voz cansada de quem tenta equilibrar copos sobre uma mesa que já está quebrada. Nos anos seguintes, cada promoção, cada transferência, cada curso que eu fazia era recebido com o mesmo desprezo disfarçado. "Militarzinha mandona", ele dizia rindo. Eu ria junto às vezes, para não piorar as coisas. Hoje entendo que aquele riso era sobrevivência. O medo cria estratégias mais eficazes que qualquer manual de combate. Eu aprendi a prever os acessos de raiva, os horários em que o álcool o deixava mais volátil, as frases que deviam ser evitadas. A convivência era uma missão de campo. Identificar ameaças, mapear terreno, agir com disciplina. E foi essa mesma disciplina que um dia me salvou. Porque quando a ligação veio, anos depois, e ele arrancou o celular da minha mão, eu já sabia exatamente o que fazer. Não porque fosse corajosa, mas porque o medo ensina uma obediência que, quando redirecionada, vira poder. No alojamento, escrevi tudo isso no meu caderno, como quem monta um dossiê sobre a própria história, não para guardar rancor, mas para entender o mecanismo. A mente tenta justificar o que sofreu. Eu queria saber por que uma mulher como minha mãe, inteligente, trabalhadora, se submeteu tanto tempo a um homem que a diminuía. A resposta era simples e cruel, porque alguém tinha feito o mesmo com ela antes. O ciclo se repetia de geração em geração, e eu era o ponto de ruptura. Romper é um verbo bonito no papel, mas na prática é um corte profundo. E cortar o que nos formou exige mais coragem do que enfrentar qualquer inimigo armado. As sessões com a major psicóloga continuavam uma vez por semana. Ela não fazia perguntas diretas, apenas deixava o silêncio me empurrar até eu começar a falar. Num desses encontros, comentei algo que nunca tinha dito em voz alta. Às vezes eu acho que nunca fui filha, só hóspede. Ela levantou os olhos do bloco de notas e respondeu. E ainda assim aprendeu a construir abrigo. Aquilo me desarmou. Percebi que, de alguma forma, eu transformei cada exclusão em disciplina, cada ofensa em foco. O que para os outros era rigidez, para mim, era sobrevivência. Eu nunca tive o luxo da leveza. Cada sorriso era planejado, cada gesto calculado, porque em casa qualquer erro virava munição contra mim. Naquela noite, voltei para o quarto e encontrei um envelope sob a porta. Não tinha remetente, apenas meu nome em letras maiúsculas. Dentro, uma cópia impressa de uma matéria de jornal. Cidadão investigado por interferência em comunicação presidencial alega erro de interpretação. Havia uma foto dele, mal iluminada, com o olhar abatido, e uma citação. Foi um mal-entendido doméstico. Nunca quis desrespeitar a autoridade. Fechei o papel devagar. O mesmo homem que me chamava de arrogante, agora usava a humildade ensaiada para escapar da consequência. No final da página, um parágrafo mencionava meu nome, de forma indireta. Fontes ligadas ao caso afirmam que o incidente envolveu familiar de oficial da ativa, que teria agido conforme protocolo. Eu li aquela frase 3 vezes. Não havia ataque, mas o simples fato de meu nome estar ali me deu um frio na espinha. A exposição era inevitável. No dia seguinte, o general me chamou. Disse para eu manter a discrição, evitar entrevistas, não comentar o caso. Eu assenti. O silêncio mais uma vez era ordem e escudo. As noites seguintes foram de insônia. O alojamento parecia mais vazio. Eu andava pelos corredores desertos, ouvindo o som distante dos geradores e o farfalhar do vento contra as bandeiras. Às vezes me pegava imaginando o que teria acontecido se eu tivesse reagido diferente naquela manhã. Se tivesse gritado, se tivesse arrancado o telefone de volta, se tivesse chorado. Mas nenhuma dessas opções teria mudado o essencial. Ele teria continuado sendo ele, e eu teria continuado sendo o alvo fácil. A diferença é que agora o sistema que ele desprezava estava do meu lado. Era uma ironia e uma justiça ao mesmo tempo. Uma madrugada, o telefone interno tocou. Era minha mãe.
A ligação atravessou protocolos, pedidos de sigilo, tudo. Ele está mal, ela disse, sem rodeios. Está dizendo que vai sumir, que a vida acabou. Eu fiquei em silêncio. Você não vai fazer nada? Ela perguntou com a voz embargada. O que você quer que eu faça, mãe? Que peça desculpas por ter sobrevivido? Ela chorou. Eu não. Só quero paz. Ela sussurrou. Eu também, respondi e desliguei. Fiquei olhando para o teto por um longo tempo depois disso. Paz era uma palavra que parecia simples, mas eu nunca tinha entendido o que significava de verdade. Talvez fosse isso, o direito de não reagir. Com o passar das semanas, o caso ganhou camadas políticas. O nome dele desapareceu das manchetes, substituído por temas mais urgentes, mas internamente a investigação seguia. Eu era chamada para revisar relatórios, checar detalhes, confirmar horários. Cada sessão me lembrava que aquilo não era só uma tragédia familiar, era uma brecha na estrutura de segurança do país. E, de alguma forma, eu me tornara símbolo de conduta. O general me agradecia pela frieza, os colegas me olhavam com respeito, e eu me sentia cada vez mais distante da pessoa que fui um dia. O medo tinha virado competência, a dor tinha virado credencial. Mas à noite, quando a base dormia e o mundo parecia suspenso, eu ainda ouvia o som daquele primeiro grito, o da menina de 12 anos parada na porta da cozinha, aprendendo que silêncio é sobrevivência. Certa manhã, a major psicóloga me chamou para uma última conversa. Disse que oficialmente eu estava liberada do acompanhamento. Mas ainda recomendo que escreva. O papel é um tipo de abrigo, capitã. Eu sorri. Sempre foi. Ela me olhou com curiosidade. E agora? O que pretende fazer? Eu respirei fundo. Esperar o desfecho. E depois, seguir. Ela assentiu. Seguir também é verbo de coragem. Voltei para o alojamento e sentei à mesa. Peguei o caderno e escrevi uma frase no topo da página. Tudo o que aprendi sobre respeito veio da falta dele. Fechei o caderno, deixei-o sobre a mesa e olhei pela janela. O céu estava limpo, azul duro de inverno. A bandeira tremulava ao longe e, pela primeira vez, aquele movimento não me lembrava obediência. Me lembrava escolha. Eu ainda não sabia o que viria, mas tinha a sensação de que, pela primeira vez, o passado não mandava mais em mim. O aviso chegou numa tarde de segunda-feira, num envelope timbrado e discreto, entregue por um sargento que mal olhou para mim ao entregar. Dentro, uma convocação oficial. Comparecer ao gabinete de investigação conjunta para esclarecimento final do caso Nogueira. Era o nome dele, o mesmo que eu tentava não pronunciar nem em pensamento, agora impresso em papel de ofício, selado e numerado, como se finalmente pertencesse a uma outra esfera, longe do alcance doméstico, onde as leis de poder e medo que reinavam em casa já não valiam nada. Li o documento 3 vezes, sem emoção aparente. O coração, no entanto, parecia ter ouvido um chamado antigo, aquele que antecede as marchas, os combates, os momentos em que não há espaço para erro. Guardei o papel na pasta e continuei o trabalho como se nada tivesse acontecido. No fundo, eu sabia que a convocação era o início de algo maior. Não era mais sobre ele, nem sobre mim. Era sobre a estrutura que o protegia, e agora o desmantelava. No dia seguinte, a base inteira parecia diferente. O clima de expectativa se espalhava pelos corredores, mesmo sem ninguém falar abertamente. Todos sabiam que a investigação estava em sua reta final. O caso tinha sido absorvido pelo Comando de Segurança Institucional e, segundo rumores, envolvia agora a Controladoria Militar e o Ministério Público. Aquela interferência doméstica, iniciada em uma manhã banal de gritos e café frio, se tornara peça de um quebra-cabeça político mais amplo. A diferença é que, desta vez, eu não era o alvo. Eu era a testemunha-chave. Havia uma estranha dignidade em ocupar esse papel. Por anos, eu fui o elo mais frágil da cadeia, a filha obediente, a mulher que engolia ofensas e aprendia a sorrir por prudência. Agora, a mesa havia girado. O sistema que ele tanto desprezava era o mesmo que o julgaria, e eu, que aprendi a me calar, seria ouvida em plenário fechado. A sessão foi marcada para uma quarta-feira. Cheguei cedo, como sempre. O auditório era simples, funcional, sem adornos. Bandeiras alinhadas, mesa de mármore, microfones prateados e o brasão gravado na parede.
5 autoridades sentadas, 2 assessores, um advogado militar à minha esquerda e o representante da Justiça Federal à direita. Sentei-me onde mandaram e mantive o olhar fixo à frente. Não senti medo, nem raiva, apenas uma serenidade estranha, como quem já passou da fase do susto. A audiência começou com a leitura formal dos fatos. No dia tal, hora tal, comunicação de segurança nível alfa foi interrompida por civil identificado como... A cada palavra, o som parecia mais distante, como se eu observasse minha própria história narrada por outro. Quando pediram minha versão, levantei o queixo, respirei e falei. Contei tudo. O contexto, as reações, a frase exata dita do outro lado da linha, o instante em que o silêncio se instalou e o olhar dele mudou de cor. Não enfeitei, não dramatizei, apenas descrevi. A verdade, quando dita sem pressa, tem um peso que dispensa qualquer adorno. Quando terminei, o general presidente da mesa agradeceu e pediu que eu aguardasse do lado de fora. Fiquei em pé no corredor, ouvindo fragmentos de vozes abafadas. Minutos depois, vi 2 seguranças passarem com uma pasta volumosa nas mãos. Documentos, relatórios, gravações. Um deles me reconheceu e baixou a cabeça, num gesto breve, quase de respeito. Foi então que percebi. O caso não era mais uma história privada. Era um dossiê, uma prova, um precedente. O nome dele agora era número de processo, e o Estado tinha assumido o que eu, por tantos anos, suportei sozinha. Naquela noite, ao voltar para o alojamento, encontrei um recado deixado sob a porta. Proibido qualquer contato com civis ligados ao caso até segunda ordem. Assinado por um coronel jurídico. Sorri de leve. Aquela proibição, que para muitos seria restrição, para mim era liberdade. Ninguém podia me procurar, ninguém podia me culpar, ninguém podia me implorar por piedade. A primeira noite em meses em que dormi sem o celular perto do travesseiro. Os dias seguintes foram de espera. Na base, as coisas corriam com o mesmo ritmo, mas o ar estava carregado. Eu percebia nos olhares dos colegas uma curiosidade contida, um tipo de respeito silencioso. Alguns se aproximavam com pretextos banais, pedir assinatura, tirar dúvidas, e deixavam escapar frases como "fez o certo, capitã", ou "nem todo mundo teria essa coragem". Eu apenas respondia com um aceno. Coragem, pensei. É um nome bonito que se dá ao instinto de sobrevivência quando ele funciona. 2 semanas depois, o resultado saiu. Fui chamada novamente ao gabinete. O general me recebeu de pé, com expressão grave, e me entregou uma cópia do despacho. A senhora não pode divulgar nada, mas posso dizer. O processo foi encerrado com condenação. A interferência foi reconhecida como ato deliberado, e não acidente. O civil será responsabilizado. Peguei o papel, li as linhas técnicas, e nada nelas me surpreendeu. Não senti euforia. Senti calma. Aquela calma pós-batalha que só quem sobrevive entende. O general prosseguiu. Há também uma recomendação. Sua conduta durante o incidente será registrada como modelo de contenção e protocolo. O gabinete presidencial pediu que seu nome conste nos relatórios de exemplo. Ele falava com formalidade, mas havia respeito genuíno na voz. Parabéns, capitã. Poucos mantêm a compostura sob pressão desse nível. Saí dali com o documento na mão e o sol forte do pátio me cegando por um instante. Sentei num banco de concreto, fechei os olhos e respirei o ar quente. O som das bandeiras ao vento parecia mais nítido, quase um cântico. Pensei em quantos anos levei para entender que o respeito que eu tanto busquei dos outros só viria quando eu o exigisse de mim mesma. Ele, agora, enfrentaria o peso da própria arrogância, sem testemunhas para defendê-lo. E minha mãe, inevitavelmente, seria arrastada pela mesma corrente. Era triste, mas também justo. A justiça raramente é bonita. Ela apenas equilibra o que foi distorcido. No fim da tarde, quando o alojamento já estava quase vazio, recebi uma mensagem curta no e-mail institucional. Audiência pública agendada para divulgação do relatório final. Comparecimento opcional. Li a frase mais de uma vez. Eu podia ir. Podia ouvir o veredito lido em voz alta, ver o rosto dele sendo exposto, assistir à queda completa. Mas não fui. Não por misericórdia. Por indiferença. Havia algo libertador em não precisar estar presente para ver a ruína de quem me feriu. Eu já tinha visto o suficiente. Preferi caminhar até o campo de treinamento, onde o pôr do sol tingia tudo de laranja e poeira. Sentei no chão e deixei o vento bater no rosto. A vitória verdadeira não fazia barulho.
Nos dias que se seguiram, os desdobramentos continuaram. O nome dele apareceu em diários oficiais, anexos de processos, relatórios internos. Era como ver uma sombra se desfazer sob luz direta. A cada nova atualização, uma parte de mim se despedia da antiga vida. Minha mãe tentou contato várias vezes, mensagens curtas, sem emoção. Precisamos conversar. Ele está arrasado. As pessoas estão falando. Eu não respondia. Havia um limite entre compaixão e recaída, e eu já aprendera a reconhecer quando um pedido de perdão era, na verdade, um convite para voltar ao mesmo ciclo. O silêncio, mais uma vez, era minha arma e minha defesa. Foi nesse período que recebi o chamado do gabinete presidencial. Um assessor me ligou, dizendo que o presidente gostaria de agradecer pessoalmente pela postura exemplar e convidar-me para integrar um grupo de revisão de protocolos. Eu aceitei sem hesitar. Não por vaidade, mas por entender o peso simbólico daquele gesto. Aquela ligação, a mesma que havia começado em um quarto pequeno, arrancada de minha mão por um homem que não suportava ver uma mulher com autoridade, agora me colocava diante do comando mais alto do país. Era como se o destino tivesse dado uma volta perfeita, um círculo silencioso de justiça. A reunião ocorreu em Brasília, numa sala ampla, fria, com cheiro de papel novo e ar-condicionado exagerado. O presidente cordial agradeceu pela serenidade e pela disciplina. A senhora demonstrou o que esperamos de um oficial, contenção diante do caos. Eu agradeci com formalidade. Ele assinou o documento de nomeação e disse: agora, use essa experiência para proteger outras comunicações e outras pessoas. Saí dali com a pasta nas mãos e um peso leve nos ombros. Pela primeira vez, o poder que sempre me oprimira era também o que me reconhecia. No voo de volta, olhei pela janela, o país se estendendo embaixo de mim, imenso, silencioso, e pensei em como tudo começou. Um grito na cozinha, um gesto violento, uma ligação interrompida. Às vezes, o destino se disfarça de acidente, mas é apenas o momento exato em que o inevitável decide começar. Eu não desejei a ruína dele, mas ela era necessária. Não para puni-lo, mas para mostrar que o respeito, quando negado, cobra juros altos. Cheguei à base já de noite. O vento cortava, e o pátio estava vazio. Entrei no alojamento, deixei a pasta sobre a mesa e sentei na cama. O espelho refletia uma mulher de uniforme impecável e olhar sereno, mas havia uma ternura nova ali, algo que nem a farda, nem a rigidez conseguiam esconder. Peguei o caderno, abri na última página e escrevi: a justiça veio sem alarde, como uma ordem cumprida. E eu, pela primeira vez, não precisei me defender, apenas existir. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei o quarto mergulhar na escuridão tranquila. O caso estava encerrado, o ciclo quebrado, e eu, finalmente, inteira. Depois da audiência e da nomeação, a vida na base mudou de tom. Não havia mais cochichos nos corredores, nem olhares disfarçados. Agora havia distância, e a distância era um tipo de respeito. Eu sentia o peso da farda de um jeito diferente, não mais como armadura, mas como fronteira. Cada gesto, cada palavra, cada passo era observado, não por desconfiança, mas por reverência. Era o tipo de respeito que vem acompanhado de solidão. Ninguém quer se aproximar demais de quem virou exemplo. As pessoas têm medo de tocar o símbolo e quebrar o vidro. Eu me tornei um retrato vivo de conduta, admirada, citada, mas intocável. E à medida que os dias passavam, percebia que a vitória institucional não trazia a paz que imaginei, apenas um tipo mais sofisticado de silêncio. No início, tentei preencher o vazio com trabalho. As demandas do gabinete eram constantes. Revisões de protocolo, relatórios sobre vulnerabilidade de comunicações, reuniões com assessores de diferentes áreas. O ritmo era exaustivo, mas previsível. E previsibilidade era um anestésico eficaz. À noite, de volta ao alojamento, eu lia os e-mails oficiais que chegavam em cascata, convites para palestras, entrevistas, eventos, e recusava quase todos. Não era modéstia, era autopreservação. Eu sabia o quanto o poder podia corromper até os mais bem-intencionados, e eu não queria virar um nome que os outros usassem para se promover. O caso Nogueira, como o chamavam agora, já tinha se tornado um símbolo dentro das Forças Armadas, o exemplo de como manter o protocolo sob pressão. O que ninguém dizia é que por trás do controle exemplar havia uma mulher que ainda acordava no meio da noite ao ouvir o eco de um grito antigo. Uma noite
Recebi uma ligação do gabinete presidencial. Não era o presidente dessa vez, mas um assessor direto. Capitã Duarte, gostaríamos que integrasse uma comissão permanente de segurança estratégica. É uma promoção simbólica, mas com implicações reais. A senhora teria acesso direto à presidência em casos de emergência. A voz do outro lado era formal, mas havia entusiasmo. Aceita o convite? Eu demorei alguns segundos para responder. Aceito, senhor. Ele agradeceu, falou sobre prazos, logística, transferências e desligou. Fiquei olhando o telefone por um tempo, sem saber se devia comemorar ou lamentar. A promoção era um reconhecimento, sim, mas também uma sentença. Eu deixava de ser apenas militar para me tornar peça de engrenagem política. A partir dali, cada ação minha teria reflexos fora das paredes da base. E, mais uma vez, eu seria observada. No dia seguinte, o general me chamou à sala dele. Era um homem que raramente expressava emoção, mas havia um brilho curioso em seu olhar. Duarte, o convite é mérito seu, mas não se engane. Quanto mais alto o posto, mais frio o ar. Prepare-se. Eu assenti, agradeci e saí. Essa frase ficou comigo por dias. O ar realmente ficava mais frio à medida que eu subia. No alojamento, comecei a empacotar minhas coisas. Pouco. Apenas o essencial. O caderno, a farda, uma pasta de documentos, a caneca azul que usei desde o primeiro curso de formação. Quando fechei a mala, senti algo parecido com tristeza, mas não era sobre o lugar. Era sobre o que eu deixava em mim. O alojamento tinha sido o único espaço neutro da minha vida. Nem casa, nem prisão. Apenas chão firme. E eu o estava deixando para entrar em um terreno novo, onde a guerra era outra, mais sutil, mais invisível. A transferência aconteceu sem cerimônia. Um carro oficial veio me buscar, e durante o trajeto até o novo centro de comunicações, fiquei observando a cidade pela janela. As pessoas andando apressadas, as luzes dos comércios, o trânsito barulhento, tudo parecia continuar igual, enquanto eu mudava de lugar mais uma vez. O novo gabinete ficava em um prédio cinza, sem placas, discreto, escondido atrás de muros altos e câmeras. Lá dentro, a rotina era silenciosa, metódica, quase clínica. Fui apresentada à equipe, majoritariamente homens, todos acostumados com a formalidade militar, e recebi uma mesa pequena, um computador, uma pilha de relatórios. No crachá, meu nome completo, Capitã Mariana Duarte, Assessoria Estratégica de Segurança Presidencial. Li aquilo como quem lê o nome de outra pessoa. Os primeiros dias foram de adaptação. As horas se arrastavam em reuniões longas, discursos técnicos, alertas de risco, revisões de segurança cibernética. Eu me movia com eficiência, respondendo sem hesitar, cumprindo cada ordem com precisão. A aparência era de controle total, mas por dentro, algo começava a rachar. Às vezes, durante uma pausa no corredor, eu via meu reflexo no vidro e mal me reconhecia. A mulher que me olhava de volta era impecável, mas vazia. Era como se, ao conquistar respeito, eu tivesse perdido a voz. O dever me havia dado lugar e poder, mas em troca cobrou algo mais íntimo, a leveza. A guerra externa tinha acabado, mas a interna seguia. Uma sexta-feira recebi uma mensagem inesperada no e-mail pessoal, o mesmo que quase nunca usava. Assunto: ele está doente. O remetente era minha mãe. A mensagem era curta, quase fria. Augusto foi internado. Está debilitado. Pede para te ver. Disse que precisa falar com você antes de qualquer coisa. Li e fechei o laptop sem pensar. Passei o resto do dia em reuniões, respondendo perguntas automáticas, mas o texto ficou gravado na mente como uma marca. À noite, no alojamento de transição, reli a mensagem e fiquei olhando para o cursor piscando na tela. Não respondi, não naquela noite. 2 dias depois, o telefone tocou. Era ela, a voz cansada, quase sem tom. Ele está piorando, Mariana. Não sei se tem muito tempo. Fiquei em silêncio. Você vai vir? Ela perguntou. Respirei fundo. Não sei. Ela suspirou. Ele quer te pedir perdão. Eu fechei os olhos. Alguns perdões chegam tarde demais, mãe. Antes que ela respondesse, desliguei. Fiquei sentada na cama por um tempo, sentindo o peso das palavras. Parte de mim queria ir, não por ele, mas por mim, para encerrar o ciclo, olhar nos olhos do homem que destruiu metade da minha vida e ver o que restava dele. Outra parte queria manter a distância, preservar o que custou tanto conquistar. No fim, escolhi o silêncio. Na segunda-feira, a notícia chegou de forma protocolar.
Um aviso do hospital militar local. Falecimento de civil vinculado ao processo Nogueira. Era ele. Nenhuma emoção imediata. Apenas um vazio sereno. A vida havia feito o que eu não precisei fazer. A justiça havia se transformado em encerramento biológico. Não chorei, não sorri, apenas desliguei o computador e saí da sala. O corredor estava silencioso, as luzes frias, o ar-condicionado forte. Caminhei até o banheiro, lavei o rosto e me encarei no espelho. Pela primeira vez, senti pena, não dele, mas da mulher que um dia acreditou que precisava provar seu valor a qualquer custo. Naquela noite, recusei convites de colegas e fui caminhar sozinha até a beira do pátio externo. O vento frio batia forte e o céu estava limpo. Pensei em minha mãe, sozinha agora, e percebi que a raiva tinha se dissolvido. Restava apenas uma tristeza suave, quase humana, pela fragilidade de todos nós. Talvez fosse isso que a major psicóloga quis dizer quando falou que seguir é verbo de coragem. Eu estava seguindo, mesmo que ainda doesse. E talvez a dor fosse apenas o corpo se acostumando à liberdade. Nos dias seguintes, o gabinete se reorganizou. Eu assumi oficialmente a chefia de um pequeno grupo técnico. Era o posto mais alto que já ocupara. Os relatórios vinham assinados com meu nome, e as decisões passavam por mim. O general, em uma visita de inspeção, me disse: "A senhora está fazendo história, capitã." Eu agradeci, mas por dentro, só pensava que história nenhuma apaga as marcas da guerra. Às vezes, entre um documento e outro, minha mente voltava àquela manhã distante, à cozinha pequena, ao grito dele, a voz do presidente do outro lado da linha. Era como se tudo ainda ecoasse, só que agora em outro registro, mais baixo, mais calmo, quase poético. Uma noite, voltei para o alojamento e sentei diante do caderno. Abri na última página e escrevi: "O poder exige sacrifício. O meu foi o afeto. E talvez a fé." Fechei devagar, apaguei a luz e deitei. Lá fora, o vento soprava contra as janelas do prédio, fazendo um som contínuo, quase um cântico distante. Era como se o mundo inteiro respirasse em compasso. Adormeci com a sensação de que, pela primeira vez, a minha paz não dependia do silêncio de ninguém. A tranquilidade não dura muito tempo no mundo de quem viveu em alerta. A gente aprende a reconhecer o silêncio que antecede o ruído. O tipo de calma que não é paz, mas prenúncio. Depois da morte de Augusto, o caso parecia definitivamente encerrado. Eu seguia com minhas rotinas no gabinete, revisando protocolos, participando de reuniões, conduzindo equipes. O ritmo era metódico, e essa previsibilidade me mantinha ancorada. As pessoas me tratavam com deferência, e havia até uma gentileza discreta nas vozes dos superiores, como se me poupassem de qualquer desconforto. Mas por dentro, eu sabia. O ciclo da humilhação não se fecha com uma assinatura nem com uma sentença. Ele volta disfarçado, pelas mãos de quem ainda não aprendeu a viver sem a sombra que o criou. Foi numa tarde cinzenta de terça-feira que o primeiro sinal chegou. Um soldado da comunicação interna me procurou no corredor, com um semblante nervoso. "Capitã, desculpe interromper, mas tem algo que talvez queira ver." Ele me estendeu um tablet hesitando. Na tela, uma gravação, imagem tremida, som distorcido, mas reconhecível. Eu vi a mim mesma, na cozinha da antiga casa, poucos segundos antes da fatídica ligação. Ele gritando, eu parada, imóvel, e o som do telefone caindo no chão. A voz que ecoava era a dele, em fúria. E depois, o instante em que tudo muda. Era o vídeo completo, sem cortes. O arquivo terminava com meu rosto fixo, calmo, olhando para ele enquanto a voz do outro lado dizia: "Aqui é o presidente. O senhor interrompeu uma comunicação segura. Por um momento, o tempo parou." Eu não sabia como aquele vídeo tinha vazado, nem por que estava sendo mostrado ali. "Onde conseguiu isso?" perguntei. O soldado baixou os olhos. "Está circulando nas redes desde ontem, senhora. Alguém publicou em um perfil anônimo. Dizem que o caso foi fabricado, que a senhora encenou tudo." Senti o chão se afastar por um instante, mas logo o treinamento assumiu o controle. Peguei o tablet, respirei fundo e caminhei até minha sala. Fechei a porta e assisti ao vídeo mais uma vez, em silêncio. O ângulo era de um dispositivo deixado sobre a bancada, talvez o meu próprio celular em gravação automática. A imagem era real, mas o áudio havia sido alterado. Inseriram frases falsas, palavras cortadas, e o tom da minha voz foi distorcido. O arquivo transformava um episódio de abuso em uma encenação cínica.
O texto que acompanhava o vídeo era ainda pior. A capitã que destruiu a vida de um homem inocente para subir de cargo. A legenda era venenosa e a mentira bem construída. Durante alguns segundos, considerei apagar o vídeo, fingir que não tinha visto, deixar que o tempo o engolisse como faz com tantas calúnias virtuais. Mas logo percebi. Aquele não era um ataque comum. Era coordenado, preciso, e tinha um objetivo claro: minar minha credibilidade. E o mais provável é que não fosse aleatório. Havia alguém por trás. A dúvida inicial foi substituída por um instinto antigo, o mesmo que eu tinha nas operações de campo. Observar primeiro, reagir depois. Acionei o setor de segurança digital e pedi rastreamento completo da origem. Em menos de 1 hora, os relatórios começaram a chegar. O vídeo tinha sido postado de uma conta nova, criada no exterior, com centenas de compartilhamentos automatizados. A assinatura digital, porém, denunciava algo mais próximo. Um IP registrado em São Paulo, vinculado a um escritório de advocacia. Quando vi o nome, o sangue gelou. Era o mesmo advogado que acompanhara minha mãe na visita à base. O mesmo homem que tentou me convencer a aliviar o depoimento para proteger Augusto. Fechei o relatório e senti uma mistura de raiva e incredulidade. Ele tinha esperado o desfecho do caso, a morte do cliente, para tentar reescrever a narrativa. Provavelmente sob orientação da minha mãe. Era o último golpe. Não legal, mas moral. Queriam me atingir onde o sistema não podia me defender, na opinião pública. No dia seguinte, o general me chamou à sala dele. O semblante era grave. Capitã, estamos cientes do ocorrido. O vídeo é falso. A perícia já confirmou manipulação, mas a repercussão é inevitável. Há comentários, questionamentos, e isso pode prejudicar sua atuação aqui. O gabinete presidencial orienta que mantenha discrição e não dê declarações. Eu assenti. Já sabia a regra. Quanto mais ruído fora, mais silêncio dentro. Quando saí da sala, senti os olhares nos corredores. O respeito anterior agora vinha misturado com curiosidade, e a curiosidade é prima da dúvida. Em poucas horas, eu deixara de ser símbolo de conduta para me tornar personagem de um rumor. À noite, sozinha no alojamento, abri o caderno e escrevi: "A vingança é o grito dos covardes que não sabem lidar com o espelho." Fechei devagar e fiquei olhando a janela. Chovia lá fora, e o som da água contra o vidro parecia ecoar dentro de mim. A traição vinha sempre de onde ainda restava vínculo. Parte de mim queria confrontar minha mãe, perguntar por quê. Depois de tudo, ela ainda escolhia o lado de quem me feriu. Mas outra parte já sabia a resposta. Ela não conseguia viver sem a narrativa do sofrimento. Eu era a lembrança viva do que ela nunca teve coragem de enfrentar. 2 dias depois, o Comando de Segurança Digital me chamou. Encontraram mensagens trocadas entre o advogado e um jornalista. Conversas onde discutiam a melhor forma de humanizar a história e mostrar o outro lado. Em outras palavras, transformar o agressor em vítima e a vítima em oportunista. O nome da minha mãe aparecia indiretamente. A viúva concorda com a abordagem. Li aquelas palavras como se fossem fragmentos de uma língua antiga, estranha, mas compreensível. Era a confirmação de que, mesmo morta a figura central do meu passado, a manipulação continuava viva. O gabinete me ofereceu proteção jurídica e uma assessoria de imprensa para gerenciar os danos. Recusei. Eu não queria mais lutar publicamente. Eu sabia que o tempo faria o trabalho que nenhuma defesa poderia. Em vez disso, escolhi agir silenciosamente. Pedi acesso aos relatórios completos, coletei as provas e encaminhei tudo à Corregedoria Militar, com uma nota técnica anexa. Manter integridade institucional exige enfrentar a mentira com documentação, não com discurso. Foi o último documento que assinei naquela semana, e talvez o mais importante da minha carreira. Nos dias que seguiram, o vídeo perdeu força. As análises periciais começaram a circular, desmentindo cada ponto da farsa. A conta original foi derrubada, e o advogado, intimado para prestar esclarecimentos. Eu não comemorei. O que senti foi uma exaustão antiga, o tipo que não vem do corpo, mas da alma. O passado tinha tentado me puxar de volta para o mesmo lamaçal, mas dessa vez eu não desci. Permaneci em pé, firme, assistindo de longe enquanto a lama escorria sozinha. No fim daquela semana, recebi uma mensagem inesperada no e-mail pessoal. Remetente: minha mãe. Assunto: agora chega. A mensagem dizia: nunca quis te prejudicar.
Só não queria que as pessoas lembrassem dele como um monstro. Você exagera as coisas. Ele também tinha qualidades. Mas já entendi que não dá para conversar com você. Você virou uma máquina. Li a mensagem 3 vezes. Nenhuma frase doía. O que me tocava era o tom, ainda o mesmo, como se 20 anos de história tivessem passado em vão. Como se tudo o que vivi fosse histeria, não memória. Fechei o e-mail e não respondi. Na segunda-feira, o general me chamou novamente. Capitã, o gabinete apreciou sua conduta. Decidiu recomendar seu nome para a Medalha de Mérito Disciplinar. É a primeira mulher em 20 anos a receber essa indicação. Eu agradeci, mantendo a voz neutra. Ele me observou por um instante e disse algo que soou mais humano do que militar. A senhora venceu, mas não deixe que isso a transforme em pedra. Assenti. Talvez ele tivesse razão. O perigo de sobreviver a tantas guerras é começar a achar que a insensibilidade é uma forma de paz. Naquela noite, sentei na varanda do alojamento e deixei o vento gelado bater no rosto. A base estava quieta e o céu limpo. Olhei para o horizonte e pensei que talvez aquele fosse o verdadeiro ponto de não retorno. O momento em que eu finalmente aceitava que não havia reconciliação possível, nem com ele, nem com ela, nem com o passado. Eu não precisava que ninguém me entendesse. O respeito que eu busquei a vida inteira não vinha dos outros. Ele nascia, silencioso, toda vez que eu escolhia o silêncio em vez da reação. Antes de dormir, abri o caderno mais uma vez e escrevi: o perdão é uma forma de liberdade, mas a indiferença é a vitória. Fechei, deixei sobre a mesa e apaguei a luz. O vento continuava do lado de fora, constante, disciplinado, como se o mundo, enfim, tivesse aprendido o ritmo do meu próprio coração. A cerimônia da medalha aconteceu num salão simples, funcional, sem pompa excessiva. Um auditório de paredes neutras, cadeiras alinhadas e bandeiras perfeitamente posicionadas ao fundo. Eu subi ao púlpito quando chamaram meu nome e ouvi o eco do próprio passo no chão de mármore. O general me entregou a medalha com um aperto de mão firme e uma frase protocolar. Pela conduta exemplar, pela integridade inabalável e pela representação do valor militar em sua forma mais silenciosa. Aplausos contidos preencheram a sala, mas eu quase não os ouvi. Tudo parecia distante, abafado, como se a cena pertencesse a outra pessoa. O brilho da medalha refletia uma luz fria, impessoal, e por um instante me veio à mente a imagem de meu pai, morto há anos, e do quanto ele teria ficado orgulhoso se tivesse vivido para ver. Pensei também em minha mãe, sozinha agora, talvez assistindo a algum noticiário que falasse brevemente da condecoração, tentando entender em que ponto exatamente eu deixei de ser filha para me tornar essa figura que ela já não reconhecia. Depois da cerimônia, recusei o coquetel e as fotos. Caminhei sozinha até o estacionamento, a farda impecável, a medalha guardada no bolso. O ar da tarde estava fresco, e havia algo de irônico em perceber que, depois de tudo, o silêncio ainda era o som que mais me acompanhava. Sentei no banco do carro por um tempo, observando os soldados que passavam pelo portão. Eram jovens, risonhos, ainda com o brilho da ingenuidade nos olhos. Lembrei de quando eu também acreditava que disciplina era sinônimo de certeza, e que seguir ordens bastava para ser forte. Hoje eu sabia que há batalhas que não se vencem com comando algum, apenas com o peso paciente do tempo. Naquela noite, voltei para o alojamento e encontrei um envelope sobre a mesa. Era um comunicado de transferência. A nova designação. Residência de transição em área administrativa. Nível de segurança 3. Afastamento temporário por mérito. Eu reli as linhas e compreendi o que realmente significavam. Uma maneira formal de dizer que, depois de tudo, eu merecia descanso. Nenhum superior precisou dizer isso em voz alta. O documento era uma autorização para respirar. Fechei o envelope, sentei na cama e olhei em volta. Aquele quarto, que durante meses fora minha fortaleza, agora parecia menor, quase doméstico. O caderno, a caneca azul, a mala encostada no canto, tudo cabia em um gesto. Empacotei o que era meu e, antes de sair, dei uma última olhada pelo espelho. A mulher refletida ali não sorria, mas havia algo novo em seus olhos. Um tipo de calma que não se aprende em quartel nenhum. A nova moradia ficava a poucos quilômetros dali,
Uma pequena casa funcional dentro de um condomínio destinado a oficiais aposentados ou em licença prolongada. Muros baixos, árvores antigas, uma vista ampla para o horizonte. Quando cheguei, o silêncio do lugar me desarmou. Nenhum som de ordem, nenhuma voz de comando, apenas o farfalhar das folhas e o ruído distante de um riacho que cortava o terreno. Era quase desconcertante perceber que, pela primeira vez em décadas, ninguém esperava que eu respondesse a um chamado. Nenhum superior, nenhum subordinado, nenhum parente. O mundo, de repente, havia ficado quieto, e eu estava livre para ouvir o que sobrava de mim. Nos primeiros dias, estranhei o tempo. As horas pareciam longas demais, os dias, macios. Acordava cedo, por hábito, e caminhava pelo quintal enquanto o sol nascia devagar. Tomava café em silêncio, lia os relatórios pendentes apenas para sentir que ainda tinha propósito. Às vezes, abria o caderno antigo e relia as anotações de meses atrás. Frases curtas, registros de dor, rabiscos feitos às pressas durante as noites em que o passado ainda tinha dentes. Agora, cada linha parecia distante, quase pertencente a outra vida. Em uma das páginas, encontrei a anotação que escrevi no alojamento. O perdão é uma forma de liberdade, mas a indiferença é a vitória. Li em voz baixa e percebi que já não era uma defesa, era um fato. A indiferença tinha se tornado minha forma de paz. Com o tempo, comecei a organizar pequenas rotinas, cuidar das plantas do jardim, arrumar os livros por ordem de tema, preparar refeições simples. Pareciam gestos banais, mas tinham algo de sagrado. Era como se cada ato doméstico me devolvesse uma parte da humanidade que o fardo da farda havia adormecido. Não precisei de ninguém para me ensinar isso. Aprendi sozinha, no mesmo silêncio em que antes sobrevivi. Em um fim de tarde, fui até a cidade comprar mantimentos. No mercado, uma mulher me reconheceu, não pela farda, mas por alguma notícia antiga. A senhora é aquela capitã, não é? Aqui passou por tudo aquilo. Eu assenti com um sorriso breve. Ela segurou minha mão e disse: eu vi o que tentaram fazer com a senhora, mas no fim, parece que Deus equilibra as coisas. Agradeci, sem responder. Deus, equilíbrio, justiça, palavras que já tinham peso demais, mas havia ternura no gesto dela, e isso bastava. Ao voltar para casa, encontrei um envelope branco sob a porta. Nenhum selo oficial, apenas uma letra familiar. Era da minha mãe. Abri com cuidado. A carta era curta, escrita à mão, em traços trêmulos. Mariana, não sei se é tarde demais, mas queria que soubesse que li tudo. Vi as notícias, as provas, as gravações. Acho que finalmente entendi. Eu estava cega, filha. E talvez tenha te perdido por isso. Ele morreu sem entender nada, e eu fiquei aqui, com o eco do que não disse. Espero que, onde quer que esteja, você tenha encontrado a paz que eu nunca soube te dar. Mãe, a letra era frágil, e o papel, úmido nas bordas. Li várias vezes, até decorar. Não chorei. A dor que aquela carta podia causar já tinha sido gasta, mas senti um tipo de compaixão discreta, como quem olha para um velho retrato e reconhece a própria inocência em outra pessoa. Peguei o envelope, dobrei e guardei dentro do caderno. Não como lembrança, mas como ponto final. Os dias seguintes passaram leves. Comecei a escrever de novo, não relatórios nem confissões, apenas pequenas crônicas, reflexões sobre rotina, o peso da hierarquia, o valor do silêncio. Às vezes, enviava trechos anônimos para uma revista militar que publicava textos sobre ética e disciplina. Um deles foi publicado sem meu nome, com o título A Ordem que Vem de Dentro. O texto falava sobre como o verdadeiro comando não é o que se impõe, mas o que se sustenta em quietude. Alguns colegas me escreveram dizendo que se reconheceram naquelas linhas. Eu apenas sorri. Certa manhã, recebi uma visita inesperada. Um jovem tenente, recém-formado, apareceu no portão. Disse que queria me agradecer. A senhora não me conhece, mas sua história me fez ficar. Eu ia desistir da carreira. Achava que não tinha espaço para mulher nesse meio. Depois do que vi, percebi que o espaço a gente ocupa mesmo quando tentam empurrar para fora. Ele falava com uma sinceridade que me comoveu. Convidei-o para entrar, ofereci café e ouvimos o som dos pássaros por um instante. Não deixe que a dureza te apague, eu disse, quase sem pensar. Ele sorriu.
Anotou a frase em um papel e se despediu. Quando o portão se fechou, percebi que aquele era o ciclo completo. Eu, que durante anos vivi tentando provar minha força, agora servia de referência para que outras não precisassem tanto lutar. À noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei o céu escurecendo. O vento trazia o cheiro das árvores e a lua refletia no riacho ao longe. Peguei o caderno e abri na última página, ainda em branco. Escrevi devagar. Eles me ensinaram a calar. Eu aprendi a ouvir. Eles me ensinaram a obedecer. Eu aprendi a escolher. Eles me tiraram o espaço. Eu aprendi a construí-lo. Fechei o caderno e deixei sobre a mesa. O som do mundo parecia distante, filtrado por camadas de serenidade. Senti o corpo relaxar e uma sensação nova, não de vitória, mas de pertencimento. Pela primeira vez, eu não precisava estar alerta. Não havia ninguém para interromper minhas palavras, arrancar meus gestos ou me explicar o que era respeito. O respeito agora tinha o som do vento passando entre as folhas. E eu, finalmente, podia chamá-lo pelo nome certo: liberdade.